Poucas imagens do passado foram tão importantes para o futuro quanto o relato que o alemão Friedrich Engels fez sobre a Revolução Industrial no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicado em 1845. Antes da Revolução Industrial, afirma Engels, abre aspas, os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida honesta e tranquila, piedosa e honrada. Sua situação material era bem superior à de seus sucessores. Não precisavam se matar de trabalhar, não faziam mais do que desejavam e, no entanto, ganham para cobrir suas necessidades e dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu jardim ou no campo. Fecha aspas. Quando as máquinas apareceram, todo esse paraíso teria acabado. Engels reproduzia o clichê romântico muito em voga naquela época e ainda hoje, de que havia uma qualidade de vida no campo, próxima à natureza, ainda que quem dissesse isso vivesse nas cidades. Porém, não é de todo mal o que ele dizia sobre a situação dos trabalhadores daquela época. As cidades eram de fato lameadas, sujas, sem saneamento básico, e assim como ele, outros autores também diziam a mesma coisa, como William Blake e Charles Dickens. Também falavam sobre mendigos, prostitutas e espeluncas onde aconteciam todo tipo de vicissitudes. Esses escritores viram tudo certo, porém entenderam a causa errada. Para eles, o motivo daquilo tudo eram as fábricas recém-abertas e os milhares de pobres que chegavam às cidades devido a elas. Porém, a causa era um tanto quanto mais complexa do que isso. Na realidade, o número de pessoas que chegavam às cidades era grande, pois antes da Revolução Industrial, aquelas pessoas morreriam na infância ou ainda no ventre de suas mães. A morte de crianças era tão comum naquela época que os pais preferiam não escolher nomes para não se apegar, até que a criança atingisse certa idade ou vingasse, segundo eles. Naquele século, o número de bebês natimortos caiu pela metade e a mortalidade de vida até um ano caiu 40%, e os adultos deixaram para morrer um pouco mais tarde. Ou seja, na realidade, a população aumentou devido a diversos fatores, como o aumento da produção de alimentos e a queda dos preços em consequência disso. Não existia trabalho nos campos para tanta gente, e entre mendigar ou conseguir trabalho apenas em épocas de colheita, a população preferia correr para as cidades e se sujeitar a trabalhos em fábricas, claro que em condições insalubres, mas morrer de fome me parece uma opção pior. Na realidade, as cidades não estavam preparadas para isso. O mundo estava mudando e, como toda mudança, as coisas ficam conturbadas até se estabilizarem. A verdade é que a renda da população no geral melhorou muito. O número populacional explodiu e os bens de consumo se tornaram cada vez mais acessíveis, como por exemplo as roupas, que eram um dos itens mais roubados nos séculos anteriores. As pessoas não tinham roupas e após a Revolução ficaram tão baratas que os nobres se sentiam incomodados, pois uma pessoa sem sobrenome poderia agora enriquecer a ponto de usar roupas tão chiques e caras quanto eles. Sua alimentação era tão boa quanto a deles, não podendo mais se distinguir quem era nobre ou não apenas pela aparência. E isso é apenas o outro lado do que não é dito pela maioria dos professores de história. A Revolução Industrial não foi às mil maravilhas, mas contribuiu definitivamente para um mundo de abundância que nunca existiu na história da humanidade. Os nobres se incomodaram com isso, e é claro, quem escreviam os livros eram alfabetizados e tinham cultura para tal na época. Eram aristocratas de famílias ricas. Reflitam sobre isso e, se quiserem mais sobre o assunto, deixem aí nos comentários. E por hoje vamos terminando mais um vídeo que eu espero que contribua para o conhecimento de todos. Deixe o like, compartilhe, comente para ajudar o canal a crescer e se inscreva aí, por favor. Um abraço a todos e até a próxima.